Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da família Raimann. E hoje nós vamos falar sobre as obras de misericórdia espirituais. Na semana passada nós falamos sobre as obras de misericórdia corporais. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar ele aqui em cima para que você possa assistir depois, ok? E se você gosta desse tema, né? Se você já gostou do vídeo passado, eu sei que você vai gostar desse também, então já deixa aí o seu like antecipado, né? E comenta o que você achou desse vídeo, compartilha com seus amigos lá naqueles seus grupos de WhatsApp. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se agora porque é de graça e ajuda muito o canal a crescer. Isso mesmo. Então, as obras de misericórdia, como nós sabemos, são 14 e no vídeo passado nós vimos as corporais. As 7 primeiras. Isso. Que são dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar abrigo aos peregrinos, assistir aos enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos, ok? Então, hoje nós vamos trabalhar com as obras de misericórdia espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar, perdoar, suportar com paciência e rogar pelos vivos e pelos mortos, ok? Mais 7, né, Carol? Vamos lá. Isso mesmo. Instruir e ensinar aqueles que não sabem, Exato. Né? Não é simplesmente transmitir um conhecimento, mas é também corrigir aqueles que erram, doutrinar, ensinar os valores do evangelho, formar na doutrina, nos bons costumes, né, da Santa Igreja Católica, Exatamente. Bons costumes éticos, morais, enfim, né? Por exemplo, a história da salvação é sem dúvida uma instrução contínua, né, e ininterrupta da parte de Deus para com a humanidade. Então, Deus se revela e instrui o povo, né, lá pelos patriarcas, os profetas e então plenamente em Jesus Cristo, né, quando Cristo se encarna e vem para a Terra. Cada pessoa tem a sua hora de encontrar a verdade, a gente sabe disso, né? A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. Mas é a partir desse momento, a partir disso, que nasce a missão de instruir a igreja, não é mesmo? Essa é a missão também dos pais, de catequistas e de todos nós. Então vejam que para Jesus Cristo não há pessoas que sejam casos perdidos, né? E que tenhamos o direito de desistir dessas pessoas. Evangelizar é também instruir para a verdade, a luz de que vem de Cristo, né? A luz que vem de Cristo. Então isso é o que nós fazemos aqui também, né? Exatamente. No nosso canal. Uhum. Lembremos então que toda instrução que brota da caridade, oração e paciência gera frutos em abundância. Há um amigo nosso, que nós não vamos citar aqui o nome, que certa vez disse que já tinha desistido de ser católico, porque era muito difícil, e que ele vivia muitos anos no pecado, e que já estava conformado que ele ia para o inferno. Isso, né? Conformado em ser condenado. Isso, eu vou para o inferno mesmo, então isso é até um pecado grave, é um pecado contra o Espírito Santo, né? Mas vê se nós desistimos dele. Não. Nós não desistimos, nós continuamos falando. Claro, rezamos muito por ele, mas continuamos falando com ele, exortando, vídeos, mandando mensagens, mandando vídeos, né? E tá, porque nós temos a esperança em Cristo de que ele ainda vai se converter, que ele ainda vai mudar de ideia, que ele ainda vai buscar a salvação. Então, não existe caso perdido, né? A gente tem que lutar. E nós, enquanto família, nós temos um apostolado. E esse apostolado não é algo que a gente escolheu, algo que a gente decidiu, que a gente quis fazer. É algo que Deus nos deu, né? Uma missão que Deus nos deu de instruir oportuna e inoportunamente. Às vezes a gente faz um vídeo, a pessoa assiste e fica meio chateado com a gente, porque a gente falou uma verdade e a verdade às vezes dói.
mas nós não podemos nos omitir, nós temos que continuar instruindo, continuar ensinando a doutrina da Santa Igreja Católica. Tá? Você que é pai, que é mãe, tem o filho, o filho vai lá e te pede para fazer tal coisa, você sabe que aquilo ali não é bom para ele. Você diz, não, meu filho. Ele começa a chorar. Aí ele se joga no chão. Aí ele fica de biquinho, e fica de birra, e de manha. Aí você amolece, então faz. Não! Claro que não! Né? E Deus é assim com a gente também. Deus ele é o maior pedagogo, né? Ele vai nos instruindo, como a Carol falou, desde lá dos profetas, né? Desde os patriarcas e tal. Ele vai instruindo a gente. Aí, na plenitude dos tempos, o seu Filho Jesus Cristo vem e ensina tudo o que tinha para ensinar, e ele ainda no final ainda diz assim, mas tinha outras coisas ainda, porém eu vou enviar o Espírito Santo, né, que vai instruí-los, que vai ensiná-los, quer dizer, Cristo está sempre conosco, né, até o final dos tempos, através do seu Espírito, sempre nos orientando, sempre nos ensinando, sempre nos instruindo, para quê? Para que a gente seja salvo, né, para que a gente vá para o céu. E aí já entra o segundo, né, que é aconselhar, dar conselhos aos que necessitam. É importante, né? É o dom de orientar, de ajudar a quem precisa. Jesus nos orientou e aconselhou a não sermos cegos guiando outros cegos. E também é primeiro tirarmos a trave do nosso olho para depois tirar o cisco do olho do irmão, não é mesmo? Verdade. Né? Apesar da força desse conselho e alerta de Jesus, não podemos nos eximir de dar bons conselhos àqueles que necessitam. Tem gente que diz que se conselho fosse bom, não dava, vendia, né? Mas é bom reforçar, né, que dar conselhos, e não qualquer tipo de conselho. Para que isso aconteça, é preciso mergulhar na graça do Espírito Santo para perceber os sinais de Deus que nos auxiliam na compreensão dos fatos e discernimentos da vida. Né? A pessoa vem te pedir conselho, cuida! Não vai aconselhar mal, não vai dizer qualquer coisa para ela. Né? Perigosos são os conselhos quando dados sem uma vida de oração. Destrutivos são os conselhos recebidos nas mesas de botequins, né? Ou em grupos de fofoqueiras, ou em mensagens de WhatsApp. Cuida! Sim, né? De qualquer pessoa, né? Por conselhos desprovidos da luz de Deus, muitas amizades foram desfeitas, casamentos destruídos e até guerras iniciadas. Né? Então, aconselhar não é profetizar o futuro, muito menos projetar nossas angústias no outro. Né? É, antes de tudo, à luz da oração e do conhecimento da vontade de Deus sobre a humanidade, ajudar aos que nos pedem um discernimento nas opções e decisões a serem tomadas. Ok? Aconselhar é ajudar a lançar luz. Por isso que Jesus disse, vós sois luz do mundo, né? Lançar luz no caminho de quem hoje pisa em sombras, de quem hoje anda nas trevas. E é muito interessante isso, né? Nós vemos, inclusive, na história da humanidade, pessoas que, sem ter instrução, digamos assim, formal, né? Não sabiam... não tinham instrução, digamos, escolar, né? Sabiam ler e escrever, basicamente, ali, mas que tinham o dom do conselho. Por exemplo, Santa Ângela de Médici, que há pouco tempo a gente gravou uma novena, né, para ela, uma novena belíssima de Santa Ângela. Ela que considerada, assim, com pouquíssima instrução. Semi-analfabeta. Semi-analfabeta, era essa palavra que eu estava querendo lembrar, isso mesmo. Ela, semi-analfabeta, ela era conselheira dos bispos da época, dos governadores, de doutores. Então, assim, ela tinha o dom do conselho. Mas por quê? Porque era uma mulher entregue à vontade de Deus, entregue à oração, né? Então, isso é muito interessante. Não confunda, né? É importante que nós, assim, aqui no mundo, não confundamos. Vou pedir um conselho para aquele professor da faculdade, né? Uma pessoa, assim, que é muito letrada, muito... é um doutor, um mestre, né? Às vezes pode acontecer, né? Lógico, a pessoa ser uma pessoa de Deus, enfim, mas não confunda, né? Não confunda isso, essa instrução formal da escola com
a vida de oração para poder dar um conselho, né? Ter o dom do conselho. Inclusive, o conselho é um dos dons do Espírito Santo. Um dos dons do Espírito Santo, e o Espírito Santo dá os dons para quem ele quer. Né? Então, de repente, você pode se aconselhar lá com aquele tiozinho lá da roça, sabe? Né? E ele vai te dar um conselho que vai mudar a sua vida, porque ele é uma pessoa de oração e que está sobre as luzes do Espírito Santo para poder fazer isso. Às vezes a gente comenta aqui em casa, né? Vamos juntar aqui as duas primeiras obras de misericórdia que nós falamos. Instruir, né? Ensinar, né? Ensinar aqueles que não sabem, e aconselhar. É o que a gente faz aqui nesse canal. Né? É a nossa missão. A gente faz aqui o tempo todo. Mas alguém pode dizer assim, mas quem são vocês? Quem são vocês para ensinar? Se eu quiser aprender, eu vou aprender com o bispo, vou aprender com o padre, vou aprender com o papa. Quem é você para me dar um conselho? Né? Ninguém. Nada. Zero. Zero à esquerda. Né? Nós somos esse. Esterco. Lixo. Nós somos. Né? Mas se Deus inspira pessoas a nos pedirem conselhos, é porque ele também vai inspirar a nós a dar bons conselhos. Quando alguém liga para Carol, né, às vezes de noite e tudo, e diz assim, porque eu estou precisando de ajuda, e chamam ela de mãe, né? Mãe, eu preciso de ajuda, eu queria que a senhora falasse uma coisa para mim, me desse um conselho, me desse uma luz. Porque a Carol é doutora em teologia, nada disso, né? É porque se Deus inspirou aquela pessoa a pedir um conselho, também vai derramar as luzes do Espírito Santo sobre a nossa vida para que a gente possa aconselhar, para que a gente possa instruir, para que a gente possa ensinar. Não é mesmo? Vamos então para a próxima obra de misericórdia espiritual, Carol. Consolar, né? Consolar. Consolar, aliviar os sofrimentos dos aflitos. Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu muitos exemplos de consolação, né? Mas vamos lembrar principalmente o seu empenho em consolar Maria e Marta na morte de Lázaro, né? Que eram seus amigos. Paulo, o fiel apóstolo de Jesus, começa a sua segunda carta aos Coríntios dizendo: Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que, pela consolação com que nós mesmos somos consolados, por Deus, possamos também consolar os que estão em qualquer angústia. Isso é muito bonito, né? É verdade. Deus sempre nos consola. Deus sempre nos dá consolações, né, Carol? É verdade. E todos nós passamos na vida por momentos de aflição. Né? Muitas aflições, sofrimentos, algumas vezes em consequência até dos nossos próprios erros, das nossas escolhas, né? Em outras ocasiões por algumas perdas, né? Enfermidades, problemas pessoais na família. Mas nesses momentos é que nós precisamos da consolação, né? Da parte de Deus, ela vem com certeza, pois consolar é um atributo de Deus, né? Em Isaías, lá nas Sagradas Escrituras, no livro de Isaías, encontramos Deus comparado a uma mãe. Como uma criança que a mãe consola, sereis consolados em Jerusalém. Mas aliviar, né, diminuir a dor ou o sofrimento moral também, né, ou espiritual, deve acontecer também da parte dos irmãos, né? E isso nos recomenda São Paulo. São Paulo nos diz: consolai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros. Então, a atitude de consolar, apresentada como uma obra de misericórdia, mais do que nunca, torna-se também uma virtude cristã. E essa virtude cristã precisa ser exercitada no nosso cotidiano. Exatamente. Da mesma forma que nós recebemos de Deus consolações, e essas consolações, elas nos fazem muito bem, não é mesmo? Né? Você está numa angústia, você está numa dor, numa dificuldade, numa perda, numa situação, enfim, você faz uma visita ao Santíssimo Sacramento. E ali, diante do Santíssimo Sacramento, você rasga o seu coração. Deus já sabe tudo, mas você fala, você diz: olha o que eu estou passando, Senhor, olha o que eu estou sentindo, e você abre tudo para Deus. E aí vem aquela consolação, né? Que às vezes vem até de forma física, vem até como se fosse um calorzinho no coração, né? Algo bom, uma sensação gostosa, boa, né?
como disse Isaías, da criança no colo da mãe, aquele colo confortável, macio, quentinho da mamãe, a gente sente isso, né? Não só na nossa alma, mas a gente chega a sentir no nosso corpo. E aí, quantos irmãos que nós temos que estão sofrendo? Se nós podemos instruir, né? Ensinar, se nós podemos dar bons conselhos, nós também temos o dever de consolar, né? Um coração que está machucado, que está ferido, né? Aquebrantar corações, né? Que você possa, com as suas palavras, às vezes até mesmo num telefonema, né, à distância, com as suas palavras, não de otimismo, de autoestima, não, de que existe um Deus que é todo-poderoso e que ama aquela pessoa, né? Então você consegue, com as suas palavras, com as suas orações, principalmente, né, consolar, levar consolo àquelas pessoas que estão aflitas. E é muito interessante isso, que você não despreze aquela sua vontade de mandar uma mensagem para alguém, sabe? Assim, quando você lembra de uma pessoa, eu vou mandar uma mensagem para saber como ela tá. De repente até perde o foco, vai fazer outra coisa e esquece. Mas já aconteceu, e não uma nem duas vezes comigo, né, de eu mandar uma mensagem para a pessoa, isso no fim de semana passado mesmo, mandei mensagem para uma amiga minha e ela respondeu e disse assim: como é que você adivinhou que eu tô aqui no chão do meu quarto chorando? Aí eu falei: eu não adivinhei nada. Não tem bola de cristal, né? Não. Mas assim, muitas vezes é o próprio Espírito Santo. Claro que é. E você consolar uma pessoa, nem sempre também é você ficar falando, dizendo o que a pessoa tem que fazer. E isso é uma coisa que quando eu falo primeiro pra mim, porque infelizmente eu tenho muito essa tendência, né, de querer falar, de querer ajudar. Acho que toda mãe tem um pouco disso, né, de saber o que fazer, na hora o que fazer. Então, às vezes, até esse consolo vem só da presença, né? Isso. Só de você estar ali, mandar uma mensagem, dizer: olha, minha irmã, eu tô aqui, vou rezar por você. Isso já consola o coração daquela pessoa, né? E vamos para a próxima obra de misericórdia espiritual, que é confortar, fortalecer os angustiados e abatidos. Veja que é até meio parecido, né? Consolar com confortar. Mas vamos ver que tem aqui algumas diferenças. Desculpa interromper o seu vídeo, mas é um assunto muito importante. Nós viemos lhe pedir ajuda. A nossa família evangeliza através da internet com vídeos diários e contamos com a sua caridade. Mande um Pix para nós de qualquer valor por mais insignificante que possa parecer, porque o pouco com Deus é muito. A chave Pix está aparecendo aqui na tela. Deus lhe pague e recompense. Deus conforta os humildes. Também assim devemos agir, aperfeiçoando nossas virtudes. Estando prisioneiro, muitas vezes, São Paulo conforta as comunidades em suas tribulações, através das cartas, né? As suas tristezas, e sentia-se também confortado por elas. Assim como Paulo, outros personagens da Sagrada Escritura tiveram esses momentos de angústia, de medo, tristeza, desânimo e foram confortados. Veja que o próprio Jesus, no Getsêmani, passou por esses momentos, por a sua agonia mortal, e foi confortado por um anjo do céu. Não havia ser humano que conseguisse confortar Jesus, né? Teve que vir um anjo. Atualmente, o desânimo, a angústia, tem minado a vida de muitas pessoas. Muitas mesmo. Né? Abatendo-as e levando-as até um estado de depressão, que é coisa séria, é grave. Né? É nosso dever cristão confortar os que necessitam. E confortar não significa apenas dar o que é material. Ah, a pessoa precisa de um sacolão, vou lá dar um sacolão, precisa de uma roupa. Não. Né? Ou simplesmente tentar fazê-los esquecer o motivo de seu desânimo. Mas, como a Carol falou agora há pouco, estar ao lado deles em seu desânimo, tornando esses momentos mais amenos, revigorando-os na fé. A fé tem que ser acesa nessas pessoas. Ser presença, né? Presença de Deus, né? E muitos de nós não estamos dispostos a nos colocar ao lado de quem está abatido, desanimado,
achamos que essas pessoas nos põem para baixo, né? Não nos sensibilizamos com a fraqueza do outro. Estamos preocupados somente com nossos interesses. Isso é muito egoísta, né? Sim, sim. E é muito comum, né, hoje em dia. Nós pensamos apenas em nós mesmos e esquecemos das angústias e das necessidades do outro. E vejam que isso é até uma máxima do mundo, né? Se você olhar aí esses aconselhadores aí de internet, esses coachings aí da internet da vida, eles vão lhe dizer, né, que você tem que se cercar de pessoas com alto astral, de pessoas bacanas, de pessoas boas. E aí você despreza o conselho do evangelho, né? Você despreza o que nosso Senhor Jesus Cristo veio, que o próprio Senhor Jesus Cristo diz que veio para aqueles que precisam, né? Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas aqueles que estão doentes, né? E quantas vezes as pessoas não percebem que estão doentes? Então é importante, sim, nós termos esse olhar para aqueles que precisam, temos esse olhar para aquelas pessoas que nós podemos, com a nossa presença, com uma oração, apenas até com um sorriso. E eu falo, nesses tempos agora, gente, de pandemia, eu sou muito sorridente, sempre fui, né? Graças a Deus, assim, eu tenho um sorriso e nunca foi falso, né? Não é uma coisa assim que eu faço forçado, é uma coisa bem natural. E até em momentos que não deveria, eu tô rindo. Mas com esse negócio de ter que usar máscara, e eu sempre digo que o meu sorriso é até uma arma. Eu já ouvi de pessoas assim, nossa, olha o sorriso, ela me deu um sorriso. Então, assim, você sorrir para uma pessoa, olha nos olhos de uma pessoa, sorrir, isso vai consolar, isso vai confortar também, né? Muito efetivamente. É uma arma que desarma. Exato. Né? E a próxima obra de misericórdia espiritual é perdoar. Perdoar as injustiças e de boa vontade, né? Exatamente. Perdoar de boa vontade. De o perdão coração, e o perdão é uma exigência do evangelho e uma condição para entrar no reino de Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos dá essa lição ao ensinar a oração do Pai Nosso. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai que está nos céus vos perdoará. Se nós não perdoamos ou impedimos que o perdão de Deus chegue até nós, né? Isso também é um grande problema. E São Paulo, ele nos exorta também. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente toda vez que tiverdes queixas contra os outros. Como nosso Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Né? Olha que bonito isso. Pedir perdão a Deus é até fácil, Sim. né? Agora, conceder o perdão aos outros, na maioria das vezes, é extremamente difícil. E agimos como o servo mau, que foi perdoado no muito que ele devia, né? E não soube nem perdoar o próximo, no pouco que lhe era devido. Negar o perdão nos leva a um ato de injustiça com Deus. Isso é muito injusto com Deus, né? E também conosco e com os irmãos. Então vejam que é um exercício, né, que você precisa fazer para com Deus, para consigo mesmo e para com os irmãos. Como o perdão é algo assim tão grande, né, na nossa vida, na nossa alma, produz assim tantos frutos na nossa alma. É verdade, tem tanta gente que tem dificuldade para perdoar que até mesmo foram questionar Jesus. Quantas vezes nós devemos perdoar? Né? Até 7 vezes, no máximo estourando 7 vezes. E Jesus responde, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí tem gente que já está fazendo a continha ali para ver se não perdoa mais do que isso. Não, gente, 70 vezes 7... né, é simbólico, é para dizer que é infinito, que você tem que perdoar sempre, ok? Sempre, sempre, sempre. Então, é difícil perdoar? É. É difícil também você pedir perdão para o outro? É. Tem que se reconhecer humilde, se reconhecer que errou, né? Mas é de suma importância para a sua vida de oração, para a sua vida de católico, para a salvação da sua alma, tá? Inclusive pedir perdão quando você nem errou, tá? Você não errou. Aconteceu lá um problema, vocês dois se desentenderam, você sabe que você está certo,
que foi ele que cometeu uma injustiça com você, mas mesmo assim, você baixa a sua cabeça e diz, me perdoa. Se houve alguma desavença, alguma coisa que você não está nem sabendo por quê, de repente a pessoa virou a cara para você, não olha mais para você, não te cumprimenta mais, você vai lá e diz assim, meu irmão, se eu te fiz alguma coisa, eu não sei o que foi, mas se eu falei alguma coisa, eu fiz alguma coisa que te magoou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço perdão. E isso é importante. E é importante, vejam, você pedir a Deus essa graça. Então, vejam, esse pedir perdão em Deus é importante. Por que é que existe aquela outra passagem do Evangelho que nos fala, né? Se você tem algo contra o seu irmão, você deixa tudo, vai primeiro reconciliar com seu irmão, não é mesmo? Isso, para depois levar a sua oferta. A Deus. Então vejam, lembre-se, né? Agora no seu coração, você faz aquela reflexão, né? Que não perdoar é um ato de injustiça contra o próprio Deus. Deus é o bem, é o sumo bem, é a bondade, é o perdão, né? Jesus Cristo é o Senhor da misericórdia. Então nós precisamos ter esse ato de caridade para com o próximo, perdoando o próximo, e lembrar que se nós temos essa dificuldade que por orgulho nosso, por aquela birra, aquela coisa assim, né, que às vezes tem contra aquela pessoa, é um ato de injustiça com o próprio Deus. Então pense bem nisso. Muito bem. Se você não perdoou alguém, até hoje você não perdoou, ou se você não pediu perdão para alguém, você não deveria nem rezar o Pai Nosso. Nem rezar o Pai Nosso. Porque quando no Pai Nosso você diz... Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, quer dizer, assim como é na mesma medida. Então, se você diz isso para Deus, ele vai te perdoar como? Como é que Deus vai perdoar os seus pecados se você não perdoou o seu irmão ou se você não pediu perdão para o seu irmão? Então, isso é muito, muito grave, né? Não devia nem ter coragem de rezar o Pai Nosso. Agora, uma outra coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui é que quando você perdoa alguém, a pessoa te ofendeu muito, assim, ela te magoou muito e você conseguiu, você perdoou. Não é um passe de mágica, faz assim, plim, e some da sua cabeça aquilo ali. Você nunca mais vai lembrar daquilo. A gente não é assim. De vez em quando você vai lembrar daquele acontecimento, né? Aquela briga que você teve e tudo mais. Então, perdoar não significa que você vai esquecer imediatamente. E existem determinados casos em que já teve tanta briga com aquela pessoa, tantos problemas, você já perdoa tantas e tantas vezes, que é melhor até que vocês não convivam mais juntos, né? Olha, meu irmão, eu te perdoo do fundo do meu coração, tá? Beleza? Aí depois você diz... Eu não vou mais procurar essa pessoa, não. Siga o seu caminho, né? Eu vou manter uma certa distância. Eu não vou dizer isso para ela, porque vai ficar chato também, mas eu vou manter uma distância agora, vou ficar mais na minha e tal, porque a pessoa vai me fazer sofrer daqui para frente de novo, é capaz, né? Então, quando a convivência não é possível, né? Você não é porque você perdoou que você é obrigado a conviver com aquela pessoa. E outra coisa, não abuse do perdão, tá? Não abuse do perdão. A pessoa olha pro outro, dá um soco na cara do outro, quebra o nariz e diz, me perdoa, por favor, me perdoa. Ah, não. Tudo bem, te perdoa. Aí você fecha a mão e dá outro soco. Como é que é isso? Você vive pedindo perdão o tempo todo, você erra o tempo todo e fica, erra e pede perdão, erra e pede perdão, erra e pede perdão. Que isso? Virou um ciclo vicioso, virou uma coisa, né, monstruosa isso aí. Isso ofende muito a Deus, gente. Ofende muito. A mesma coisa aquela pessoa que tem aquele pecadinho de estimação, né? Peca, confessa, mas nunca muda. Nunca muda de vida, nunca toma uma decisão. Não, eu vou parar de verdade, de ofender a nosso Senhor. Ah, não, porque Deus é bom, Ele me perdoa. Ele perdoa sim. Mas pô, você tá abusando, né? Você tem que botar a mão na consciência, tá abusando do negócio aí. Tá? Vamos para a próxima obra de misericórdia então, né? Suportar com paciência as adversidades e fraquezas do próximo. Para viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso ser paciente. Essa obra espiritual nos exorta a suportar com paciência os que estão próximos a nós, com todas as suas limitações, fraquezas, defeitos, adversidades e misérias. Até aquele seu amigo chato, né? Você tem que suportar.
Isso não quer dizer que devemos nos omitir de orientar, de encorajar, oferecer oportunidades e servir de suporte para que essas limitações e fraquezas sejam superadas. Nesse sentido, São Paulo escreve: Pedimo-vos, porém, irmãos, corrigi os desordeiros, encorajai os tímidos, amparai os fracos e tende paciência para com todos. Todos, né? Todos. Ainda segundo São Paulo, quando estamos fortes, devemos suportar as fraquezas dos que são fracos e não agir a nosso modo. Hajamos então como discípulos de Jesus, que tomou sobre si as nossas fraquezas e carregou nossas dores. Então parece que esta obra de misericórdia espiritual, que não é a última ainda, mas ela meio que dá base para todas as outras que nós já vimos, né? De você instruir, de você confortar, de você dar conselho, etc, etc. Tudo isso é necessário, tudo isso é importantíssimo. Mas se você não tiver paciência para suportar os fracos, dar suporte, né? Para suportar, suportar nesse sentido, né? De dar suporte aos miseráveis, né? Aos pecadores, àqueles que estão passando por essas tribulações, e você quiser dar conselho, mas sendo grosseiro, sendo brusco, não tem paciência, você estoura por qualquer coisa e tal, então pouco vai resolver, pouco vai ajudar, se não atrapalhar ainda. Então acho que em primeiro lugar nós temos que pensar nisso. Nós devemos ter paciência, né? Suportar com paciência as pessoas que estão ali passando por aquelas necessidades, por aqueles momentos de fraqueza, que aí assim, com paciência, você vai conseguir ajudá-la. Não é mesmo? É verdade, Raiman, é verdade. E aí fica a pergunta, né? O quanto de paciência que você tem demonstrado para com seu marido, o quanto de paciência que você tem demonstrado para com sua esposa, né? As mulheres que geralmente são muito mais fracas do que os homens, né? Sempre mais histéricas, enfim, né? O quanto de paciência que esses homens têm que ter com a gente, né? Mas o quanto de paciência que nós mães estamos dedicando aos nossos filhos, né? A gente tem que sempre pensar sobre isso, refletir, e também principalmente os filhos com os pais idosos, né? Tudo. Esses que estão mais próximos de nós, né? Da nossa família, às vezes até não moram na mesma casa que nós, como os nossos avós, né? Os mais velhos, enfim. Mas o quanto de paciência que nós estamos dedicando, ligando para eles, ouvindo as mesmas histórias, né? Várias e várias vezes, sempre com um sorriso, sempre com paciência. Isso é uma obra de misericórdia espiritual. E a próxima e última, sétima obra de misericórdia espiritual, rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Na oração sacerdotal, Jesus rogou a Deus pelos seus e por todos, que em todos os tempos viriam a ser os seus discípulos. Isso né? é, todos nós, né? Exatamente, por todos nós. E em várias outras passagens dos evangelhos, Jesus retirava-se para rezar. E olha que exemplo, né? O próprio Deus rezava. Na carta aos Efésios, São Paulo de novo, né? São Paulo nos recomenda que se intensifiquem as súplicas e pede oração por ele mesmo. Papa Francisco, né? Desde o início do pontificado pedindo orações por ele, né? Exatamente, a gente reza pelo Papa, além de rezar todos os dias, mas ele tem intenções que ele pede todos os meses, não é mesmo? E nós temos que rezar. Nós podemos até identificar uma pessoa pela oração que ela faz, né? A oração ser egoísta, ela indica um espírito egoísta. As orações que mais parecem uma lista de compras, né? Uma lista de presentes. Senhor, eu quero isso, isso e aquilo, daquele jeito, daquela cor, né? Enfim, o ser humano é sempre mais preocupado com as suas próprias necessidades. Isso a gente tem que ficar muito atento, né? Mas através dessa obra de misericórdia espiritual, nós somos exortados a rezar pela humanidade, rezar por aqueles que nós nem conhecemos,
né? Rezar pela reparação e expiação dos pecados de todo o mundo, né? Por aqueles que não creem, não adoram, enfim, pela conversão de todos os pecadores, né? Rezar pelo Papa, voltamos, reforçamos novamente, falamos, os ministros ordenados, gente, nossos os sacerdotes, o quanto bispos, são né? Tentados, o quanto sofrem, né? E conduzem a Igreja de Deus por todas as vocações sacerdotais e leigas também, religiosas, enfim, todos aqueles que se recomendarem às nossas orações. Isso pelos vivos e também pelos mortos, né? Esse ensinamento, ele se apoia também na prática da oração pelos defuntos, que lá na Sagrada Escritura já nos fala, né? Que diz, eis porque ele, né, que era o Judas Macabeu, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos dos seus pecados. E aí tem protestante que não acredita no purgatório, né? Ah, mas eles também não têm o Macabeus, eles tiraram o Macabeus da Bíblia deles. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos seus defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, né? A fim de que, purificados, os mortos possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também as esmolas, as indulgências, as obras de penitência em favor dos defuntos, né? As santas almas que estão lá no purgatório, que precisam muito. E a igreja não tem dúvida dessa realidade. E é por isso que desde o primeiro século a igreja reza pelo sufrágio das santas almas do purgatório. As almas merecem a lembrança e orações dos seus. Olha que importante isso, a gente pensar, né? As orações que nós fazemos por essas almas ajudam, né, elas a alcançar o repouso eterno, o refrigério e a luz que não se apaga. Ao socorrer com oração essas almas do purgatório, nós praticamos a caridade em toda a sua extensão, e isso é muito bonito, não é mesmo? E é muito importante, né? Exatamente. E olha, a gente sempre faz aqui em casa a oração, a novena perpétua pelas almas do purgatório. Começamos sempre num domingo, né? Nós temos um livrinho, inclusive nós até temos o livrinho, para quem quiser, a gente pode doar alguns livrinhos aqui, e a gente propaga essa devoção pelas santas almas do purgatório. Vou colocar a playlist da novena aqui também, tá? Para você poder começar a rezar. Pode começar hoje mesmo, rezar pelas almas. É uma oração muito salutar, e eu falo que nós descobrimos essa oração quando viemos para cá, para Bom Jesus Itabapoana, e eu falo que essa oração na minha vida mudou muito, a minha vida de oração, a minha forma de ver os mortos e de rezar pelas santas almas que tanto precisam, né? Isso é muito importante. E rezar. São Francisco de Assis é muito bonito, a gente sempre fala isso aqui em casa. São Francisco de Assis, ele nos ensina que quando uma pessoa pede oração, ele parava tudo que ele estava fazendo no mesmo momento. Ele podia estar no meio da rua andando, a pessoa pedia oração, ele então parava, fazia isso nada coisa. Baixava o capuz, né? E fazia a oração naquele instante, para não esquecer. E assim somos nós. Se uma pessoa nos pede oração, aqui em casa, a gente faz na hora, a gente reza naquela hora. Você mandou uma mensagem no WhatsApp, vou rezar. Você já peça na hora. Meu Senhor, eu não conheço essa pessoa, posso nem conhecer a pessoa às vezes, mas estou te rezando, te entregando pela vida dela, enfim. E depois a gente continua rezando também na Santa Missa, a gente volta a lembrar. Sim. E nas nossas outras orações aqui da família, né, a gente volta a rezar. É muito importante rogar pelos vivos e pelos mortos, que nós façamos, né, esse exercício todos os dias da nossa vida, né? Muito importante. Mas esse vídeo já ficou maior do que a gente gostaria. Verdade. Então vamos encerrando por aqui. É porque são temas muito legais, né? Muito de a gente conversar, da gente falar. E que, como falamos no início, nós temos o vídeo das obras de misericórdia corporais, agora espirituais, mas futuramente, quem sabe, a gente vai retomando esses temas e vai esmiuçando eles mais, porque realmente o nosso tempo aqui é um pouco curto para poder falar de tudo isso para vocês, tá bem? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E olha, amanhã, quarta-feira, hein, meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal, Orando com o Padre Pio. Não perca!